Olá pessoal, eu sou a professora Thalita Garuti, professora de Química, e nós estamos na nossa reta final do curso intensivo do Enem. Nós vamos ver agora a nossa aula de revisão, da prova do Enem. O pessoal aqui da Sala do Saber, nós resolvemos as provas anteriores, então nós selecionamos alguns tópicos de alguns conteúdos que têm maior incidência nas provas anteriores do Enem. E eu, professora Thalita, junto com vocês, elegi uma lista de 6 tópicos extremamente importantes que com certeza absoluta irão cair na prova do Enem, tá? Então nós vamos começar a nossa aula com o nosso Top 6 Enem, certo? Então vamos lá. Quais são os conteúdos, que nós vamos ver nessa aula agora? Vamos dividir essa aula em duas. Então, nós vamos ver 3 e depois na outra mais 3 tópicos. Começando pelo primeiro. Um dos conteúdos que mais cai na prova do Enem são, chamado de polaridade e forças intermoleculares. Pessoal, o que eu preciso saber acerca da polaridade? Primeira coisa, uma coisa está totalmente vinculada à outra. Toda vez que a gente vai fazer exercício e ele fala sobre apresentar uma única fase, ter ou não 2 ou mais fases. Quando a gente tem um sistema homogêneo, nós temos várias substâncias que são colocadas em contato umas com as outras. Se elas formam, uma única fase, significa que há uma certa semelhança entre as espécies químicas. Ok? Agora, se eu tenho um sistema heterogêneo, bifásico ou mais, significa que não há interação entre as espécies químicas. E em relação à polaridade, inicialmente, a gente precisa sempre lembrar daquela frase clássica, do semelhante que dissolve o quê? Semelhante. Então, quando eu digo, semelhante dissolve semelhante, eu estou falando, das relações de polaridade que existem entre as espécies. Então, para eu poder solubilizar uma substância em outra, formando um sistema homogêneo, nós temos a relação de polaridade ou não. Então, nós temos que polar, ele vai se dissolver em quem tem a mesma propriedade que ele, ou seja, polar. E o apolar vai se dissolver naquele que tem a mesma característica que ele, ou seja, apolar. Como é que eu faço para saber se a molécula ela é polar ou não? Vamos tomar como exemplo a molécula de água, que na sua forma estrutural ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Quando eu ensinei você lá na aula de revisão como é que se faz para a gente identificar a polaridade ou não, eu disse que a gente precisa contar o total de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Mas, professora, o que são nuvens eletrônicas? Ligações, sejam elas simples, duplas, triplas ou coordenada dativa, e pares de elétrons livres não compartilhados, ou seja, que sobrem ao redor do átomo central. Então, se eu verificar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. 2 por ligações e 2 por 2 pares de elétrons livres. Então, aqui, 4 nuvens eletrônicas. Professora, mas quantos átomos iguais ao redor do central? O central é o oxigênio. Eu tenho 2 átomos iguais. Então, o que acontece nesse caso? Se o número de nuvens ele for
diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central, a gente vai dizer que a molécula de água, ela é o quê? Polar. Polar, né? Forma o quê? Polos. Polo positivo e polo o quê? Negativo. Agora, vejamos um outro exemplo. Vamos supor que nós tenhamos, por exemplo, uma molécula de gás metano. Quem é o gás metano? O metano tem um carbono que faz 4 ligações covalentes com hidrogênio, certo? Molécula de CH4. Nesse caso, o que eu vou fazer? Contar o número de nuvens ao redor do átomo central. O carbono, ele é tetravalente. Ele tem 4 elétrons de valência. Pela regra do octeto, ele faz 4 compartilhamentos para poder ficar com 8. Quantas nuvens eu tenho nesse caso? 4 nuvens eletrônicas. Quantos átomos iguais ao redor do central? 4 átomos que são o quê? Iguais. Vejamos, ó, agora o número de nuvens é exatamente igual ao número de átomos que são iguais. Então, nesse caso, eu não vou formar polo. Então, a molécula de metano, ela é o quê? Apolar. A prefixo de negação, de não forma polos. Então, é dessa forma que a gente prevê a solubilidade das substâncias. Então, por exemplo, né, vocês terão a aula de revisão, né, com o nosso colega Wanderson, onde ele vai trabalhar algumas questões acerca da química orgânica, ok? E lá a gente fala bastante, né, da relação do, por exemplo, eu tenho o etanol. O etanol, ele é o quê? Um álcool. Por que o etanol se solubiliza na água? A água, ela é o quê? Polar. Então, o etanol também será o quê? Polar. Semelhante, dissolve o quê? Semelhante. Outro exemplo, a gasolina. A gasolina, derivada do petróleo, ela é um hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos são moléculas o quê? Apolares. Olha o metano, CH4, também é um hidrocarboneto. Então, apolar se dissolve em quem é o quê? Apolar. Então, a gente tem muita relação, né, nas provas do Enem sobre polaridade ou não. E isso não vai ser vinculado a um único tipo de espécie orgânica. Nós vamos relacionar compostos orgânicos com compostos inorgânicos, como, por exemplo, a água, ok? Outro fator, forças intermoleculares. Qual é o objetivo de se estudar forças intermoleculares? Eu preciso, pessoal, entender que essas são as forças que mantêm as moléculas unidas num dado estado físico, ok? Então, por exemplo, vou de novo na água, né, que é o nosso solvente universal. O que faz, né, com que as moléculas de água, né, líquida, passem para o estado físico gasoso? Ela vai deixar de ser água porque vai haver uma mudança de estado físico? Não, é a água líquida passando para a água o quê? Gasosa. Então ela vai continuar sendo água, não vai haver destruição das suas ligações. Quando eu falo das ligações, as forças são intramoleculares, ou seja, dentro das moléculas. Quando eu falo intermoleculares, existe uma força que mantém essas moléculas unidas num dado estado físico. Então, no caso da água, quando ela vai mudar de estado físico, do líquido, por exemplo, para o gasoso, elas simplesmente se afastam, elas ficam mais distantes umas das outras. Nesse caso, o que eu vou quebrar? O que eu vou romper? As forças intermoleculares. Professora, quantas forças intermoleculares nós temos? Lembrando, ó, em alguns livros, as forças intermoleculares são denominadas de forças de Van der Waals, ok? Também pode vir com essa nomenclatura. É mais antiga. Hoje, a gente faz mais uso do termo intermoleculares. Então, em relação a essas chamadas forças intermoleculares que mantêm as moléculas unidas em um determinado estado físico,
A gente, para poder designar qual é o grupo, né, de força que mantém as moléculas unidas, a gente vai precisar remeter ao fato das moléculas serem o quê? Polares e apolares. Então, eu tenho moléculas apolares, um tipo de força específica. Moléculas polares, outro tipo de força. Não se esqueçam, eu vou mudar de estado físico, por exemplo, né? Porque estados físicos são propriedades físicas, então eu tenho lá ponto de fusão e ebulição, por exemplo, né? Eu tenho solubilidade, é uma propriedade física. Tudo isso está vinculado à polaridade e também a essas forças. Professora, quais são as 3 forças? Então, nós conhecemos a primeira, é chamado de dipolo induzido, dipolo temporário ou forças de London. É a mais fraca que existe, está presente tanto em moléculas polares ou o que? Apolares. O que eu preciso me lembrar? Preciso me lembrar que mesmo que ela esteja também em moléculas polares, ela é uma força exclusiva, né, no caso das moléculas apolares. Então, se ela for a apolar, qual é a força que as mantém unidas? Dipolo induzido, temporário, forças de London. O que eu preciso saber de mais importante? Dentre as 3 forças, ela é a mais fraca. E aí eu tenho que pensar. Lembra que eu vou afastar as moléculas? Se essa força é fraca, é fácil ou é difícil fazer esse processo? É muito fácil, certo? Requer muita ou pouca energia? É fácil. Não vou gastar muita energia. Então, por exemplo, em relação aos pontos de fusão e ebulição, as moléculas que são unidas por essa força, elas apresentarão baixos pontos de fusão e também o que? Ebulição. Lembrando que a solubilidade é uma questão vinculada ao fato da molécula ser polar ou apolar. A segunda força que nós temos, ela é um pouco mais intensa que a anterior, tanto que ela é chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Nesse caso, eu vou encontrar moléculas polares. E aí vem a dúvida, né? Porque essa aqui é a segunda força e pela ordem crescente, essa é a mais fraca, essa tem força o quê? Intermediária. Então eu tenho moléculas polares. Aqui, como exemplo no anterior, eu sempre preciso me lembrar do hidrocarboneto, que a gente chama abreviadamente de HC. Todos os hidrocarbonetos são apolares. Então, a força que as mantém unidas, as moléculas, né, são a dipolo induzido ou dipolo temporário. Já aqui, a força ela é intermediária. Como exemplo, nós temos alguns compostos orgânicos e também inorgânicos. Dentre os compostos orgânicos, né, que são unidos por dipolo-dipolo, a gente tem o aldeído, as cetonas, né, entre si. E também, no caso de moléculas inorgânicas, a gente vê bastante os aletos de hidrogênio, né? Que são, por exemplo, ácido clorídrico. O que eu tenho aqui? Uma grande diferença de eletronegatividade. O cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele tem uma carga parcial negativa e o hidrogênio tem uma carga parcial positiva. Quando eu aproximo uma outra molécula do mesmo ácido, do mesmo aleto, o que eu tenho? Aqui tem a carga parcial positiva porque é menos eletronegativo e aqui a carga parcial negativa. Então, as moléculas, elas são unidas pelos seus dipolos, certo? Polo positivo e polo que? Negativo, certo? Em relação ao anterior, ela é mais forte, ela é mais intensa. É só lembrar, ó, dipolo induzido, dipolo temporário, né? É mais fraca. E a última, que é a que mais cai na prova do Enem, são as chamadas ligações de hidrogênio, que a gente também pode chamar de ponte de hidrogênio. Essa aqui, com certeza absoluta, vai ser uma força presente, né, na prova. Então, aqui eu tenho o seguinte, ligação de hidrogênio, olha o nome. Ela é, pessoal, a mais forte de todas.
Se ela é a mais forte de todas, ela é a mais difícil de ser rompida. Precisa fornecer muita energia para que haja separação das moléculas que são unidas por essa força. Tanto na dipolo-dipolo quanto na ligação de hidrogênio, nós vamos ter as moléculas polares. Mas aí vem a questão, professora, como é que eu irei identificar? Nós vamos por exclusão, pessoal. Olha o nome, ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Qual é o requisito para que haja a possibilidade da construção dessa força, né? Eu preciso ter em uma molécula o hidrogênio ligado diretamente a um dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E aí, de novo, a gente fala da nossa água, né? Que é uma das que mais aparecem em prova. Então, eu tenho H2O, prestem atenção, eu tenho hidrogênio ligado diretamente, no caso, ao oxigênio, que é um dos 3 elementos mais eletronegativos. Quando se faz a aproximação, por exemplo, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, o que vai acontecer nessa molécula? O hidrogênio, que está conectado a um dos 3 elementos mais eletronegativos, ele vai se conectar àquele elemento eletronegativo da outra molécula, certo? Então, aqui eu fiz uma ponte ou ligação do quê? De hidrogênio. Então, a diferença aqui é a seguinte, aqui eu posso ter o hidrogênio ligado a qualquer outro elemento diretamente, certo? Mas se for a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu já tenho que pensar na hora em o quê? Na ponte ou ligação de hidrogênio, que é a mais forte, que é a mais difícil de ser rompida, onde as substâncias que são mantidas por essa força apresentarão elevados pontos de fusão e também o quê? Ebulição. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Sobre esse primeiro tópico, seria isso, né, para abordar na nossa aula de revisão. Vamos ao nosso segundo tópico, extremamente importante também, que um está correlacionado ao outro. Nós iremos nomeá-lo como funções químicas inorgânicas e hidrólise, hidrólise vem de água, salina. Salina vem do quê? De sal, que inclusive é uma das, né, funções inorgânicas que nós temos aqui. Pessoal, prestem atenção, né? É só, se tiverem dúvida ainda, remeterem à nossa aula anterior sobre funções. Uma coisa que a gente trabalha muitíssimo aqui é a questão do sal em água. Cai muito na prova do Enem a correção de pH. pH é chamado de potencial hidrogeniônico e esse pH a temperatura ambiente, né? Então vamos lá montar uma pequena escala. Esse pH a temperatura ambiente, ele vai do 0 até o 14. Lembrando, temperatura ambiente 25 graus Celsius. O meio disso seria um pH igual a 7. Então nós sabemos o seguinte, que esse pH, ele pode ser menor do que o 7, esse pH ele pode ser exatamente igual ao 7 e esse pH ele pode ser maior do que 7. A temperatura ambiente, se o pH ele é menor que 7, a gente vai dizer que a substância em questão, ela tem caráter o quê? Ácido. Se o pH for igual ao 7, a gente vai dizer que ela tem um caráter o quê? Neutro. E se o pH for maior do que 7, ela vai ter um caráter o quê? Básico. Então, nas nossas provas no Enem, a gente tem muitos exercícios que querem corrigir o pH. Por exemplo, de uma água de uma piscina ou de um solo. E aí ele lista uma série de substâncias que normalmente são sais, para que vocês possam designar qual é o caráter, né, daquele sal frente à correção de pH que você precisa fazer. Então, vamos pensar. Se eu tenho um pH e esse pH ele está menor do que 7,
O meu ambiente está o quê? Ácido. Quando eu quero corrigir o pH, significa que eu quero aumentar o pH. Se eu quero aumentar o pH, eu vou ter que pensar numa substância que tenha caráter o quê? Básico. E o contrário também serve. Eu tenho um pH básico e eu quero acidificar. Eu quero diminuir o pH. Então, se eu quero diminuir o pH, eu vou ter que adicionar uma substância o quê? Ácida. Por quê? Porque quanto menor o pH, mais ácido será. Quanto mais próximo do zero. E quanto maior o pH, mais básico ele será, mais próximo do que? Do 14. E aí a gente pode listar alguns o que? Sais. Mas para isso eu vou precisar me lembrar da seguinte correlação. O que é um sal? Um sal é um composto iônico formado da reação de duas funções químicas anteriores. Professora, quais são as duas funções? Eu tenho um ácido e eu tenho também o quê? Uma base, certo? E aí, nesse caso, para eu saber o caráter, eu vou precisar me lembrar da força do ácido e da força do quê? Da base. Por exemplo, nós temos o sal de cozinha, que a gente o conhece como cloreto do quê? De sódio, NaCl. Como os sais são compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Só que quando eu trabalho com sais, eu trabalho com soluções o quê? Aquosas. Muita gente tem dúvida, aquoso não é líquido, aquoso é a substância sólida, geralmente, que é colocada em água e ela passa a originar íons nesse meio aquoso. Então, poderia dizer que a solução de cloreto de sódio, ela seria representada no estado aquoso com o Aq, certo? E aí eu preciso saber, será, né, que tipo de pH eu vou ter quando numa solução salina, né, eu tiver a presença desse sal? O que eu preciso saber? Eu preciso saber o ácido e a base que deram origem a ele. Então, como é que eu faço isso? Ó, NaCl. O cátion desse sal, ou seja, positivo, metais são positivos, ele vem de quem? Da base. Essa é a regra, pessoal. E o ânion, ele vem de quem? Do ácido. Então, eu preciso descobrir quem é a base e quem é o ácido que deu origem a esse sal. Então, como é que eu faço isso? Se é base, qual é o íon característico da base? Hidroxila, certo? Se é um ácido, qual é o íon característico desse ácido? O H+. Se o Na é mais e o OH é menos, a minha base é o hidróxido de sódio, certo? Se o H é mais e o Cl é menos, o meu ácido é o HCl. E aí vem a questão, né? Aqui, ó, bases de metais alcalinas. São bases todas de caráter o quê? Forte. HCl, ácido clorídrico, também é um ácido forte. Nós vimos isso lá nas aulas de revisão. Forte com forte, para dar o caráter, não ocorre hidrólise salina, ok? Mas para dar o caráter do meio, ele faz o quê? Ele dá um caráter do tipo neutro. Se ele é neutro, qual vai ser o valor do pH? Vai ser 7. Então, esse, pessoal, é o nosso caminho. Vou dar um outro exemplo, que é o caso do bicarbonato de sódio, também conhecido como hidrogeno carbonato de sódio. Então, o que eu preciso saber? Preciso saber o ácido e a base que deram origem a ele. Nesse caso, de novo, ó, sódio é metal, tem carga fixa, positiva. Íon bicarbonato, HCO3-. Essa parte veio da base. A base tem o quê? OH-1, hidroxila. Essa parte veio de quem? Do ácido. O ácido tem o quê? Hidrogênio. Qual é a base, qual é o ácido produzido, né, na reação para esse sal? De novo, hidróxido de sódio, mas o meu ácido agora é um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio na sua constituição. Hidróxido de sódio, todas as bases de metais alcalinos são bases fortes, então ela é uma base forte. Só que esse aqui, ele é um ácido o quê?
fraco. Então, prestem atenção. Quem vai predominar o caráter do nosso meio? Vai ser sempre quem é o quê? Forte. Nesse caso, forte foi a base. Então, meu bicarbonato de sódio, ele tem caráter o quê? Básico. Professora, qual é o valor provável do seu pH? Pessoal, se é básico, o pH precisa ser maior que 7. Lembrando, ele está presente, por exemplo, nos medicamentos tomados para alívio do quê? Da azia, da queimação, que é o excesso de acidez. Como é que eu faço? Ácido é neutralizado por um composto que? Básico, ok? Então, ele tem caráter básico no meio aquoso, certo? Vamos lá para o outro lado do quadro para a gente terminar esse ciclo, né? Com o nosso terceiro tópico. Também cai em toda a prova do Enem. Professora, que tópico é esse? Cálculo estequiométrico. Todo mundo morre de medo, né? Porque eu tenho que calcular. Meu Deus, o que é isso? Então, vamos lá. Terceiro tópico, cálculo estequiométrico. Professora, o que é cálculo estequiométrico? Você que fez as aulas de revisão, você deve se lembrar desta aula. Estequiometria, ela é uma proporção em mol entre as espécies. Primeira coisa, para realizar um cálculo, eu preciso escrever a reação e fazer o seu ajuste, ou seja, o seu balanceamento. Então, eu vou tomar como exemplo, né, uma reação bastante conhecida por vocês, chamada de neutralização, que nós acabamos de ver. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, então ácido mais base, neutralização, vai formar o sal, NaCl, mais quem? Mais a água, ok? Essa é a nossa reação. E eu vou criar um exemplo aqui pra gente. Vamos supor que eu coloque para reagir nessa reação um número de mol igual a 3 mols do ácido clorídrico, que vai reagir com 2 mols da nossa base. E eu quero descobrir, nesse caso, qual vai ser a massa em gramas produzida nessa reação. Prestem bastante atenção. Passos. Escrevi a reação, agora eu vou ver o seu balanceamento. Então, ela já se encontra balanceada, ó. Um cloro no reagente, um cloro no produto. Um sódio no reagente, um sódio no produto. 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto. E um oxigênio na água. Então, normalmente a gente não mostra, mas quando não aparece nada, significa que a proporção estequiométrica, ela é o quê? 1 para 1 para 1 e para 1, certo? Só que aí vem a dúvida. Como é que eu vou saber qual é o par da estequiometria que eu vou estabelecer, sabendo que o exercício deu 3 mols desse e 2 mols desse? Dica. Quando eu quero achar qualquer coisa do produto, massa, se fosse um gás, volume, quantidade de moléculas produzidas, se ele forneceu a quantidade dos 2 reagentes, você ficou em dúvida, você pode ter certeza que eu tenho um caso de reagente em excesso. Um está em excesso e o outro é chamado de limitante, que é o que foi colocado na quantidade exata para reagir. Então, antes de tudo, eu preciso saber quem está a mais, né? E quem, no caso, é o determinante. Qual é a relação que eu tenho? 1 mol do HCl que está para 1 mol de NaOH. Como a proporção é 1 para 1, é mais fácil você perceber. Não foi colocado 2 mols desse? Então, se isso aqui é 1 para 1, se eu tenho 2 aqui, qual é a quantidade de ácido necessária para reagir? 2. Se eu coloquei 3, está sobrando quanto nessa reação em excesso? 1. Então, sobra 1 mol de ácido clorídrico em excesso. E aí, ó, esse aqui, no caso, o hidróxido de sódio, ele é o nosso reagente limitante. E o ácido clorídrico é o nosso reagente, é o quê? Excesso. Não se esqueçam, eu coloquei 3. Eu vou usar só quanto? 2. Então, nesse caso, sobra 1 mol de ácido sem reagir. E aí, depois que eu sei a quantidade necessária para reagir, que são 2 mols, eu vou lá para o meu produto, para a minha incógnita. Então, se a proporção é 1 mol, 1 mol, 1 mol,
Quantos mols eu vou produzir desse sal? 2 mols. Mas, professora, não é mol que você perguntou, é massa. O que eu faço em relação à massa? Trabalho com a massa molar. O sódio tem uma massa de 23. O cloro tem uma massa de 35,5. Então, significa que eu tenho um de cada, a massa molar dele equivale a quanto? 58,5 gramas para cada 1 mol. 1 mol, 58,5. Quanto que eu produzi? 2 mols, né? Então, eu preciso multiplicar isso aqui por 2. Então, eu tenho 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 5, 10, 116 gramas do que? De NaCl. Certo, pessoal? Voltamos já já na segunda aula para continuar com a nossa revisão. Até mais!